Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos aqui mais uma vez e hoje, depois de um médio processo, depois de começarmos a passear pela língua portuguesa, agora sim, agora nós vamos dar início ao estudo das classes de palavras. Nós vimos a estrutura das palavras, nós vimos o processo de formação das palavras. Agora, nenenzinho, nós vamos começar a estudar as classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, conjunção e preposição. 10 classes de palavras. E nós vamos estudá-las uma a uma, módulo por módulo, esclarecendo as suas dúvidas, mostrando o caminho mais fácil, mais nítido do que o caminho que normalmente é trilhado. Como, por exemplo, e a primeira e maior das classes de palavras que nós vamos estudar é exatamente o substantivo. E quem é o substantivo, nenenzinhos e nenenzinhas? Substantivo que, de acordo com a gramática normativa, eu costumo dizer aos meus alunos que a gramática não está errada, a gramática está certa, nós é que procuramos um caminho mais curto para facilitar esse caminho certo da gramática. De acordo com a gramática, substantivo é a palavra que dá nome ao ser. Substantivo é a palavra que denomina o ser. Voltou para a infância, hein, nenenzinho? Lembrou da tia falando isso para você. Olha, substantivo é a palavra que dá nome ao ser. Substantivo é a palavra que denomina o ser. Pois é. Mas esse conceito é muito filosófico. Ser. O que é um ser? Aí é que o aluno tem dúvidas, porque é um conceito filosófico de substantivo. Então, vem aqui para a lousa comigo e aprenda um conceito mais simplificado de substantivo. O conceito gramatical que nós temos de substantivo é esse aí. São palavras que usamos para nomear, dar nome aos seres e às coisas. Mas seres e coisas, isso é muito filosófico. Eu prefiro que a partir de hoje o nenenzinho e a nenenzinha entendam o seguinte. Olha lá, essa lousa aí eu vou apagar porque é do módulo passado. Viu, pessoal? Vou apagar porque é do módulo passado. Então vamos ver agora. Substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é toda palavra, a partir de hoje para você, toda palavra determinada. Toda palavra determinada por artigo, numeral, pronome ou adjetivo. Toda palavra determinada por artigo, numeral, pronome ou adjetivo é substantivo. Como assim, professor? Veja. Vou simplificar para vocês. Se eu tenho, por exemplo, isso aqui. Aí o nenenzinho diz, isso é substantivo? Não, isso é verbo. Realmente isso é um verbo. E não vai ser um ser. Mas se eu disser meu cantar, passou a ser substantivo. Não porque virou um ser, mas passou a ser um substantivo porque está determinado pelo pronome. Quando eu digo assim, belo. Belo é adjetivo. Menino belo, homem belo. Mas se eu digo que o belo é um cantor, belo passou a ser o quê? Substantivo. Não porque é um ser. Porque belo normalmente caracteriza o ser. Mas porque está determinado pelo artigo. Então, toda palavra determinada por artigo, numeral, pronome ou adjetivo é substantivo. Esse é o novo conceito que vocês vão ter de substantivo. Coloca o substantivo aqui no meio. Vê. E para cá, eu vou só apagar para diminuir, viu? Você vai ver e vai ficar legal agora. Olha só. Está aqui o substantivo. Para cá, artigo. Para cá, numeral. Aqui para baixo, pronome. E aqui, adjetivo. Vejam, toda palavra determinada por artigo, numeral, pronome ou adjetivo é substantivo.
O conceito gramatical não está errado, não. Nem pense isso. O conceito gramatical está correto. Porém, aqui é a nossa maneira de simplificar esse conceito para vocês. Substantivo, palavra determinada pelo artigo, pelo numeral, pelo pronome ou pelo adjetivo. Lembrando ainda que o substantivo, que é determinado por esses quatro, ele vai se flexionar em gênero, em número e em grau. O substantivo se flexiona em gênero, em número e em grau. E nós vamos estudar a flexão do substantivo ainda neste modo. Aqui foi só o conceito. A partir de hoje é a palavra determinada por artigo, numeral, pronome ou adjetivo. Aprendido o conceito de substantivo, vamos agora dar um passeio por eles. Vamos ver os mais diversos tipos de substantivos. Primeiro, substantivos concretos. Ora, nenenzinho, eu aprendi, e muitos de vocês devem ter aprendido, que substantivo concreto era o que você podia pegar. Que é isso? Nem sempre você pode pegar no substantivo concreto. Na verdade, o substantivo concreto são seres reais ou imaginários. Seres reais ou imaginários são substantivos concretos. Nenenzinho, nenenzinha, o que você pode desenhar é um substantivo concreto. Olha, o Saci Pererê não existe, mas a gramática não quer saber se o ser existe ou se ele não existe, para determinar se ele é concreto ou se ele é abstrato. A gramática não quer saber disso, não. A gramática quer saber é se o nenenzinho pode desenhar ou não pode desenhar. Você desenha um saci? Desenha. Saci, aquele moleque travesso do folclore brasileiro, de cor negra, que usa um gorro vermelho, que tem só uma perna, que fuma um cachimbo. Olha só, eu desenhei o saci. Se eu desenho, ele é concreto. Não importa se ele existe ou se ele não existe. Substantivo concreto são seres reais ou imaginários. Como está aí no conceito gramatical. Quando tratam de coisas reais ou tidas como reais. Tidas como reais são as coisas imaginárias. Ou seja, o que você pode desenhar. Imaginárias. O que você pode desenhar é substantivo concreto. Fada. Professor, fada não existe, não. Realmente, fada não existe. Mas é concreto. E por que que a fada é concreta, mesmo não existindo? Porque eu desenho fada, que tem uma varinha, um chapéu em forma de cone, umas asinhas pequenas. Olha, desenhei a fada. Substantivo concreto. Quem não assistiu ou não ouviu falar de filmes, a maioria, quase todos nós assistimos a filmes que tem lobisomens. Metade lobo, metade homem. Eu posso até imaginar um lobisomem. Não vou nem falar muito para você dormir hoje à noite. Não vou nem falar de lobisomem. Depois você não dorme, a culpa vai ser do titio aqui. Mas lobisomem é um substantivo concreto. Não porque exista. Não, a gramática não está preocupada se o lobisomem existe ou se o lobisomem não existe. Não está preocupada, não. A gramática só quer saber se você desenha. Se você desenha o lobisomem, ele é um substantivo concreto. Menino, homem, pedra e por aí vai. Substantivos concretos são seres reais ou imaginários. Se eu falei que o concreto são seres reais ou imaginários, o substantivo abstrato não pode ser desenhado. Substantivo abstrato não pode ser desenhado. Esse é o substantivo abstrato. Veja, não pode ser desenhado. Acabou. Quer ver? Vou perguntar e você me responde. Eu estou ouvindo. Vida. Desenha a vida? Não. Beleza. Você desenha a beleza? Não. Felicidade. Qual de vocês desenha a felicidade? Ninguém. Eu sinto a felicidade, mas eu não desenho a felicidade. Assim, será que o esforço é desenhado? Não, eu não desenho o esforço. Veja que o que não pode ser desenhado é abstrato.
Existem outros substantivos que também não podem ser desenhados, como por exemplo, o olhar. O olhar não pode ser desenhado. Professor, mas eu desenho 2 olhos. Meu filho, minha filha, o olho é concreto, porque você pode desenhar. Mas o olhar não pode ser desenhado. Assim, ele é abstrato. O sorriso não pode ser desenhado. Mas, professor, desenha uma boca sorrindo. O concreto é a boca que está sorrindo. O abstrato é o sorriso, que não pode ser desenhado. Ok? Concreto, seres reais ou imaginários, podem ser desenhados. Abstrato, seres que não podem ser desenhados. E esqueça aquela ideia de que o abstrato é só sentimento. Por muito tempo se passou esse conceito de que abstrato eram os sentimentos. Não, abstrato é o que não pode ser desenhado. Tá certo? Pois muito bem, vamos adiante, continuando a classificação do substantivo, e vamos falar de substantivo simples e substantivo composto. Quando eu disse para vocês, nenenzinhos, que o nosso curso era modular e que seguia uma sequência lógica, eu não menti. Vejam que você até já sabe o que é substantivo simples e o que é substantivo composto. E por que você já sabe? Porque na aula passada nós vimos o que era uma palavra simples e o que era uma palavra composta. Nós vimos que a palavra simples tinha apenas um radical e que a palavra composta tinha mais de um radical. Veja só, nós aprendemos na aula passada o que era simples e o que era composto e automaticamente estamos vendo hoje que o substantivo simples possui apenas um radical e o substantivo composto possui mais de um radical. Por isso que palavras como chuva, como tempo e como planta são substantivos simples, porque possuem apenas um radical. Se eu perguntasse para você, nenenzinha, o que é o radical, você ainda lembraria? Claro que lembra. Você não vai esquecer nunca mais. Radical é a parte que se repete nos nomes. E nos verbos, para achar o radical, basta colocá-lo no infinitivo e eliminar as 2 últimas letras. Nós vimos isso no módulo passado. E você ainda lembra. E vai lembrar sempre. Assim sendo, substantivo simples possui apenas um radical. E substantivo composto, ora, mais de um radical. Vejam que a palavra couve-flor tem um radical, 2 radicais. Que a palavra passatempo tem um radical do verbo passar, 2 da palavra tempo. Que a palavra guarda-chuva tem um radical do verbo guardar e um radical de chuva. Apenas um radical, substantivo simples. Mais de um radical, substantivo composto. Nós vimos isso aí quando? Nós vimos isso aí no módulo passado. Palavra simples, palavra composta. Estamos reforçando agora substantivo simples, substantivo composto. Vamos adiante? Lógico que vamos. Não tem só primitivo, derivado, simples e composto. Olha só, nós já vimos até agora concreto, abstrato. Concreto, seres reais ou imaginários, que podem ser desenhados. Abstrato, não pode ser desenhado. Simples, possui apenas um radical. Composto, possui mais de um radical. Mas, nenenzinhos, nós temos também os substantivos derivados. Mas nós vimos isso na aula passada, não foi? Lembra? Lembra, claro que lembra. Derivado é a palavra que se origina. O que é uma palavra derivada? É a palavra que se origina. E a palavra primitiva é a palavra que dá origem. Então, substantivo primitivo é o que se origina. E substantivo derivado é o que dá origem. Assim, pedra é uma palavra primitiva e um substantivo primitivo. E pedrita é uma palavra derivada e um substantivo derivado. Nós vimos isso no módulo passado. E você lembrou. Assim que eu falei, eu vi que você lembrou. Por que isso? Porque ficou claro. Palavra primitiva dá origem. Palavra derivada se origina. Substantivo primitivo dá origem. Substantivo derivado se origina. Nenenzinho aprendeu a classificação do substantivo. E aí nós vamos ver o que é um substantivo comum. Para explicar o substantivo comum, eu vou à lousa. Venha comigo, me acompanhe e aprenda. Mas antes vamos apagar. Apagando a lousa, olha o que aconteceu. Nenenzinho,
eu vou explicar o substantivo comum. Se eu escrever a palavra animal aqui na lousa e perguntar a você, nenenzinho, nenenzinha, diga um animal, nós vamos passar dias e mais dias falando nomes de animais aqui. Gato, coelho, homem, bicho, bicho preguiça, vários animais, muitos animais. Entretanto, animal é comum porque generalizou. Veja, eu citei vários animais, cachorro, gato, coelho, preá, bicho preguiça, homem, vários animais. Eu passaria mais tempo citando. Como isso aconteceu, nós temos que ele generaliza. O substantivo animal é comum porque generaliza uma espécie. Se eu dissesse homem, homem seria substantivo comum também. Por que que homem é comum? Ora, nenenzinhos, ora, nenenzinhas. Homem é substantivo comum porque também generaliza uma espécie. Quando eu digo vi um homem, eu não sei que homem foi esse. Pode ser qualquer homem, pode ser o Pedro, o Paulo, o José, o Adonias, o Malaquias, o Leucio, pode ser qualquer um. Então, o substantivo comum generaliza uma espécie. E o substantivo, atenção comigo, se o comum generaliza uma espécie, pessoa é comum. Sabe qual é a pessoa? Não. Município é comum. Sabe qual é o município? Não. Pode ser Fortaleza, pode ser Brejo Santo, pode ser o município de São Paulo município, São Paulo capital, pode ser qualquer município, Belo Horizonte. O município abrange, é geral. Já nós vamos ver que o próprio particulariza. País pode ser Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Portugal. Está generalizando. Por isso que o substantivo comum generaliza uma espécie. Aqui eu coloquei, quando se referem a seres de uma mesma espécie. Você pode colocar aí, substantivo comum generaliza uma espécie. Pronto. Aí você tem o conceito resumido do conceito gramatical. Gramatical, quando se referem a seres da mesma espécie sem especificá-los. Vamos simplificar isso aí? Substantivo comum generaliza uma espécie. Se eu já sei o que é substantivo comum, eu vou agora ver com vocês substantivo próprio. Nenenzinho, nenenzinha, substantivo próprio. Se o comum generaliza uma espécie, o próprio particulariza uma espécie. Substantivo próprio particulariza uma espécie. O que é particularizar? País é comum, Brasil é próprio, particularizei. De todos os países, eu coloquei Brasil. Então Brasil é próprio, por isso, particularizei. Fortaleza é próprio, porque de todos os municípios eu escolhi Fortaleza. Pedro é próprio, porque eu particularizei. Deus é próprio, porque está particularizado. Mas essa história de próprio e comum nos faz lembrar de um assunto que ESAF, Carlos Chagas e CESP cobram muito, que é o conceito de hiperônimo e hipônimo. Nós poderíamos ter visto isso no módulo 1, porém se encaixa muito melhor aqui no substantivo, porque o que é o hiperônimo? Hiper quer dizer grande. Você ainda lembra? Nossa primeira aula, significação das palavras. Hiper quer dizer grande. Aqui quer dizer nome. Nome grande. O hiperônimo é o mais abrangente. O hiperônimo é o mais abrangente. E o hipônimo é o menos abrangente. Hiperônimo, o mais abrangente, e hipônimo, o menos abrangente. Assim, nós temos o seguinte, veja só, quando eu limpo a lousa,
escrevo animal, animal é um hiperônimo. Por que é hiperônimo? Porque é muito abrangente. Você vai citar vários animais. Se eu disser então aqui peixe, peixe vai ser hipônimo em relação a animal. Animal, hiperônimo. Deixa eu escrever aqui, hiperônimo. E peixe vai ser hipônimo em relação a animal. Mas se eu coloco aqui ainda nessa sequência sardinha, sardinha, peixe em relação a sardinha, peixe em relação a sardinha, é hiperônimo. Mas sardinha em relação a peixe é hipônimo. Então veja o que acontece. A relação de hiperonímia e hiponímia, que nós deixamos para ver a propósito nessa aula, é essa. O hiperônimo, o nome mais abrangente. E o hipônimo, o nome menos abrangente. Ok, nenenzinhos? Assim fica mais fácil de você entender comum e próprio. É como se o próprio fosse o hipônimo de um comum. O comum mais abrangente e o próprio o menos abrangente. Ok? Seguindo adiante, nós podemos falar de substantivos coletivos. Coletivos indicam grupo, coleção. Os substantivos coletivos indicam grupos de seres determinados. Álbum, grupo de seres. Qual? Fotografias, selos. Biblioteca, grupo de selos. Grupo de seres, livros. Código, grupo de leis. Eu poderia citar também conclave. Conclave, para quem não sabe, conclave é o coletivo de cardeais que vão eleger o Papa. Conclave. Correição, coletivo de formigas. Cáfila, coletivo de camelos. Nós passaríamos aqui muito tempo só falando coletivos. Mas o que é importante saber sobre o substantivo coletivo é que ele indica grupo de seres determinados. Muito bem, substantivo masculino e substantivo feminino. Masculino, quando é determinado pelo artigo masculino, o ou os. Feminino, quando é determinado pelo artigo feminino, a ou as. Tá certo? Então, se eu digo o cachorro, a cachorra, masculino, feminino. Esses substantivos são chamados também de heterônimos ou biformes. Nós temos aqui substantivos epsenos, sobrecomuns e comuns de dois. Substantivo epseno. Na lousa branca comigo. Observe. Epseno. Cobra. Você sabe se é macho ou fêmea? Não. É apenas a cobra. O epseno é quando eu tenho apenas uma forma para representar os dois gêneros. Para representar o masculino e para representar o feminino. Eu tenho aqui criança. Criança, só existe a criança. Sobrecomum, quando apenas o contexto define se é masculino ou feminino. A criança usava um vestido vermelho e brincava de bonecas. Só pode ser uma menininha. Pelo amor de Deus, só pode ser uma menininha. A criança usava um vestidinho vermelho e brincava de bonecas. É uma menininha. Está determinado pelo contexto. Então, quando só pode ser determinado pelo contexto, nós temos o substantivo sobrecomum. Lembrar que o epseno é só para animais ou plantas. E se eu digo estudante, quando o gênero é determinado pela anteposição do artigo, do numeral, do pronome ou do adjetivo, aí ele é comum de dois. Eu digo o estudante, a estudante. Mas se eu escrever aqui na frente bom estudante e boa estudante, quem determinou foi o adjetivo. Então veja só, epseno, animais ou plantas que possuem apenas uma forma para representar os dois gêneros. Sobrecomum, substantivo cujo gênero é determinado pelo contexto. Comum de dois, substantivo cujo gênero é determinado pela anteposição do artigo, do numeral, do pronome ou do adjetivo. Ok? Falamos de epseno, sobrecomum, comum de dois. Singular, nós vimos lá na desinência de número, lembra? Aula passada, pessoal. Singular. Está no singular quando indica apenas um ser. Está no plural quando há
mais de um ser. Por isso que quando eu falo assim, homem é singular, povo singular, flor singular. Agora se eu disser homens, plural, povos, plural, e flores, plural. Ok? O substantivo possui 3 graus. E quais são esses graus? O grau normal. Quando é que ele está no grau normal? Nenenzinhos, nenenzinhas, o substantivo está no grau normal quando não está flexionado. Tá certo? Então a palavra homem é um substantivo no grau normal. Vi um homem, grau normal. Por quê? Porque não está flexionado. Agora, se o substantivo aumenta de tamanho, se o substantivo cresce de tamanho, aí você tem o aumentativo. Grau aumentativo. Quando o substantivo aumenta de tamanho. Você tem, por exemplo, homenzarrão. Vi um homenzarrão. É um homem grande. Aí você tem aumentativo. Vi um homem grande. Também é aumentativo. Que pode ser analítico ou sintético. O diminutivo é quando você reduz o tamanho do ser. É isso mesmo. A parte física mesmo. Então veja só. Aumentativo, aumenta o tamanho. Diminutivo, reduz o tamanho. Grau normal, não muda, não mexe. Homem, grau normal. Homenzarrão, aumentativo. E homúnculo, ou homenzinho, diminutivo. Diminuí, deixei normal e aumentei. Os graus do substantivo são aumentativo, diminutivo e grau normal. Ok? Aí, nós vamos fazer o que agora? A hora que vocês mais gostam. Eu tenho certeza que é a hora de praticar. Que é a hora de relembrar o que nós vimos até agora. O que nós vimos nesse módulo. Veja essa questão interessantíssima. Indique a alternativa em que todos os substantivos são abstratos. O nenenzinho vai lembrar de quê? A nenenzinha vai lembrar de quê? Que substantivo abstrato, o que é o substantivo abstrato? Não, olha só, não pode ser desenhado. O substantivo abstrato não pode ser desenhado. Substantivo abstrato não pode ser desenhado. E o concreto pode ser desenhado. Pronto, matou a questão. Desenhado, concreto. Não é desenhado, abstrato. Resolveu a questão. Quer ver? Eu pergunto e você responde. Você desenha o tempo? Não. Você desenha a angústia? Não. Se desenhasse seria uma coisa feia, hein, pessoal? Você desenha a saudade? Também não. Você desenha a ausência? Não. Você desenha a esperança? Não. Você desenha a imagem? Desenha. Tanto que vocês estão me vendo. Isso aí é a minha imagem, pessoal. Não sou eu. Eu estou aqui. Vocês estão me vendo aí. A imagem. Viram como desenho? Então, não é essa a opção. Continuem comigo. Angústia, nós já vimos que não desenha. Sorriso, falamos no exemplo. Não desenha. Mas, professor, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma boca sorrindo. Não é o sorriso. Tá certo? O sorriso é abstrato. A luz não. A luz é concreta. Você não vê, você não desenha, então é concreto. Ausência, esperança e inimizade não podem ser desenhados. Portanto, também não é a letra B. Vamos para C. Na C você tem inimigo, luz, esperança, espaço e tempo. Olha só. Letra B. Angústia não desenha. Sorriso não desenha. Luz, ausência e esperança. Morreu por quê? Por causa de luz, que se repete na letra C. Vamos ver a D. Angústia, saudade, ausência, esperança e inimizade. Marque a letra D, porque nela existem apenas substantivos que não podem ser desenhados. Vamos ver a próxima. Sabendo que há substantivos que no masculino tem um significado e no feminino tem outro diferente, marque a alternativa em que há um substantivo que não corresponde ao seu significado. Aqui eu misturei a propósito. Significação das palavras, primeiro módulo, com substantivo, quinto módulo. Olha só, o capital, dinheiro, certíssimo. A capital, cidade principal, está certo.
O grama, unidade de medida. E a grama, vegetação rasteira. O rádio, aparelho transmissor. E a rádio, estação geradora. O cabeça, o líder, o chefe. A cabeça, parte do corpo. Opção correta, letra E. Porque o cura é que é o médico, né? A cura, tá certo? A cura é o ato de curar. Então, opção letra E de escola. Ok, nenezinhos? Vamos aguardar o próximo e no próximo módulo nós vamos ver adjetivo. Tá certo? Tchau!